Foi Bolsonaro perder as eleições, o gado tentar dar um golpe frustrado quebrando tudo e o STF mandar prender geral, que muitos bolsonaristas começaram a pular fora do barco, abandonando o capitão. Teve notinha de repúdio e teve até vídeo pedindo o fim do ódio. Quem diria? Vamos lá. A gente está com uma série de notícias aqui. Essa vem do O Globo. Apoiadores de Bolsonaro e opositores de Lula buscam se distanciar de atos golpistas em Brasília. Ex-ministros e parlamentares fora da base do governo, como Kim Kataguiri, Crivella, Janaína Pascoal e Tereza Cristina, condenaram as invasões aos três poderes incentivados pelos bolsonaristas. Nós temos aqui também uma do Valor Econômico. Ex-ministros repudiam e tentam se descolar de terroristas bolsonaristas. A postura de aliados muito próximos a Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o fim de dezembro do ano passado, tentou desassociar as cenas de vandalismo explícito em Brasília, ocorrido neste domingo, dia 8, das manifestações por apoiadores do ex-presidente que defendem protestos pacíficos. Aqui nós temos a fala de alguns deles, o ministro Fábio Weingarten. Violências e atos de vandalismos não pertencem à democracia, muito menos sinalizam resistência democrática e inteligência. As manifestações são legítimas quando ocorrem de maneira pacífica dentro das 4 linhas. Já a ex-ministra de Direitos Humanos e senadora eleita Damares, que integrou a ala ideológica do governo Bolsonaro, afirmou que a discordância com a esquerda precisa se dar no campo das ideias. Fábio Faria, que foi ministro de Comunicações, também atuou diretamente na campanha de Bolsonaro, ressaltou cenas injustificáveis e lamentáveis que merecem todo o nosso repúdio. Os empresários, o setor empresarial também não foi diferente não, principalmente do agro, que a gente sabe que o agro é tóxico e o agro é responsável por grande parte do aporte financeiro desses acampamentos, né? As investigações estão levando, especialmente para o estado do Mato Grosso e aqui para o sul do Brasil. Então, com os empresários na mira das investigações, as entidades do agro repudiam os atos terroristas. Entidades do setor agropecuário se articularam nesta segunda-feira para repudiar de forma unânime o vandalismo provocado por bolsonaristas radicais em Brasília e tentar impedir qualquer dano na imagem do campo. E aí nós temos aqui algumas, eu não vou citar todas, mas temos aqui na tela diversas dessas associações, a ProSoja do Mato Grosso, Florestas de Agricultura, OCB das cooperativas, Associação Paulista, enfim, uma série dessas associações já emitiram notas para tentar se desvincular ou tentar amenizar as imagens que eles tinham vinculadas a isso aí. Também na questão da indústria, nós temos a CNI, que defende punição exemplar para os atos antidemocráticos. Aí nós temos uma notinha do CNI, que é assinada por Robson Braga de Andrade. E isso aí, acho que o Anderson vai trazer algumas informações depois sobre quem é esse Robson. Eu estou trazendo ele, porque o CNI e esse Robson, eles andaram aí de mãos dadas com o bolsonarismo durante todo esse tempo. Mas não foi só a notinha, não. A gente teve mais situações aqui que envolve também uma pessoa muito conhecida e muito peculiar aí já da mitologia política brasileira. Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado, senão ter trabalhado em prol de um candidato. Agora, temos um presidente... Olha só, você viu que ele falou, nada fiz de errado se não ter trabalhado em prol de um candidato, né? Já meio que se justifica já por... Temos um governo novo, vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem, até eu estou dentro do mesmo avião, né? Que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade, os empregos que o nosso povo sempre precisa. E eu estarei juntos. Vamos acabar com o discurso de ódio, pessoal, mas paz, amor e felicidade. Está aqui a minha nota do dia 1º de novembro. Obrigado. Então, é muita cara de pau dessa galera, né? Ainda falar de discurso de ódio, né? Fala, Renato, você está se segurando. Não, que é um irresponsável, golpista, de meia pataca. Ele, justamente, que foi um dos principais financiadores do Gabinete do Ódio. E o Gabinete do Ódio
é um gabinete, para as pessoas que não tiveram acesso, mas podem procurar, é um gabinete criado, uma estrutura física, lá no Planalto Central, lá em Brasília, um puxadinho do Bolsonaro, que tinha bolts, pessoas comandando milhares de computadores, pessoas construindo narrativas fake news para destruir reputações de seus adversários políticos e para construir e reforçar, fomentar um mundo fantasioso na cabeça dessas senhorinhas de 80 anos que foram destruir as coisas em Brasília, dizendo mamadeira de piroca, comunismo que vai dividir o Fusca dela, e todas essas alucinações a partir de fantoches, de espantalhos, e quem criou os espantalhos foram eles. Ele, em especial, o velho decrépito da van. E essas pessoas acreditam, por algum motivo, talvez porque nunca ouviram não, nunca foram contrariadas, mas principalmente porque nunca foram punidas, acreditam que sairão ilesas de tudo isso. Quem não lembra a forma, a petulância dessa pessoa quando foi na CPI da vacina, na CPI do coronavírus, destratando os deputados e se colocando acima de qualquer instituição? É claro que essas pessoas vão ter que fugir agora, mas é a certeza ainda maior de que elas serão responsabilizadas, porque quem produz mentira em ritmo industrial, induz as pessoas ao erro, fere de morte a democracia. Então, eu estou aqui esperando e eu tenho certeza que essas pessoas não só serão punidas em relação aos golpes, mas como serão punidas principalmente pela história, porque como será conhecido o velho da van? A pessoa que rifou a própria mãe em nome de um projeto de poder. E os outros também, né? Todo mundo, o filho é feio, né? O filho é feio, deu errado, fracassou. Agora a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: e se o filho fosse o Tom Cruise? Se fosse bonitão, se ganhasse dinheiro na propaganda Johnson & Johnson, de fraldinha no horário nobre, se o filho todo mundo quisesse pegar no colo, ou seja, se o golpe fosse exitoso nesse fatídico domingo, quantos seriam os aliados ocasionais que agora querem fugir do barco, que estariam loteando cargos, ministérios, dentro de uma estrutura de privilégio ditatorial e militar que eles estavam desenhando há muito tempo? Todos eles, nós sabemos, eles mesmos tiveram a oportunidade de reafirmar isso em todos esses 4 anos de governo Bolsonaro. E agora vem com essa cara de pau falar para a gente que que não é bem assim, que veja lá, que eu só queria apoiar democraticamente o presidente, não deu certo, tudo que se exceder disso eu não tenho responsabilidade, sendo que esse mesmo presidente, durante os 4 anos, com a ajuda dessas pessoas, disse a todos os momentos que não admitiria um resultado diferente nas urnas, no processo de reeleição, que não fosse a reeleição dele, e que o STF deveria ser fechado com 2 milicos na porta do STF, e que... é demais. É um mundo que a gente está vivendo que está louco. Ô, Tasso, no final, todas as nossas conversas estão interligadas, e eu vou lembrar aqui, por exemplo, que o presidente do CNI, né, ele estava naquela comitiva do Bolsonaro, que pegou Covid, daí veio, a partir dessa conversa e dessa viagem, começaram a questionar se o Bolsonaro era vacinado, não era vacinado, e aí vem o sigilo na carteira de vacinação dele, e é o cara que já fez também outra coisa, assinou nota em defesa, não quis assinar uma nota em defesa da democracia e das urnas eletrônicas também. Então é um povo que eu vou te dizer uma coisa, não vamos ver isso como uma ingenuidade do afastamento do Bolsonaro. Todas essas pessoas, Renato, Tássio, quem está nos acompanhando, elas possuem advogados. E elas sabem da imputação de associação àquilo que foi feito principalmente no dia 8. Então, o afastamento não é ideológico, não é somente para manter uma imagem midiática de legal, de bacana, política, é jurídica também.
E vamos lembrar um outro fator importantíssimo sobre o senhor Luciano, o presidente da Ravan, da igreja que um dia Cabo da Ciolo falou que ia cair, um dia depois lá caiu o braço lá. É o seguinte, ele tem vários processos aí e responde sobre questão de impostos. Vou lembrar aqui, por exemplo, que existe no Mato Grosso supostos impostos a serem pagos de 18 milhões. Tem a Receita Federal fala sobre uma sonegação de 2,5 milhões sobre contribuição previdenciária. E você tem ainda, numa conversa gravada, que esse Luciano Huck, ele fala, né, ao secretário da Fazenda de Santa Catarina, que em vez de cobrá-lo, que demita professores. Isso foi em 2020, né? Virou até matéria da Piauí. Então, Renato, o jogo não é só se distanciar porque o filho é feio, é porque o filho pode imputar muita gente em cadeões de Papudas e Bangu 1, Aia. Esse é um grande questionamento. Por isso que eu volto lá no início. Aquela minuta golpista, ela pode ser o nosso fio condutor de muita coisa, inclusive da explicação concreta da participação do senhor Luciano Huck nesse processo antidemocrático do Brasil. Então, primeiro que quem está viajando para os Estados Unidos, eu queria saber qual é esse pacote, né, maravilhoso, que todo mundo está indo para o meu lugar, né? Deve ser um grande pacote, um desconto que a gente não sabe. Acho que é só para quem votou no Bolsonaro. Essa gente que já viajou apressadamente, vamos pôr entre aspas ou sem aspas, apressadamente para sair do país, e os que estão aqui, ele falou, o senhor Luciano Huck, o Tassio, que ele sairia do país. Mas só que não é assim sair do país. Ele tem ativos aqui, ele tem as empresas dele. Então, esse novelo pode ter, na minha concepção, passa por essa minuta que acharam na casa do Anderson. Com a partir certeza. daí, a gente vai começar a puxar esse novelo, e esse novelo vai trazer para que nós fiquemos aqui com a pipoca, Renato, só aqui, ó, só com a pipoca aqui olhando, olha, mais uma, olha, mais outra ali, ó.